está conectado ao podcast Toque de Valéria. Aqui você encontra dicas imperdíveis de saúde, viagens, entrevistas exclusivas, tendência de moda e muito mais. Não perca nenhum episódio. Acompanhe e descubra o mundo de novidades e bem-estar. O seu podcast favorito. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa Toque de Valéria. Hoje nós temos um convidado muito especial, é o Vitor Borges, tá? Ele é Mister Brasil e ele vai falar um pouquinho pra gente desse mundo Mister e muito mais. Vitor, agora é com você, se apresente. Primeiro, obrigado. Até que enfim as agendas bateram, né? A gente consegue se encontrar. Pra mim, recebê-lo aqui, né? Para mim que é uma satisfação enorme. Então, para você que não me conhece, eu me chamo Vitor Borges, sou Mister Brasil e, assim, vou falar algo que talvez você não saiba, mas eu sou o primeiro homem do Brasil a conquistar um título de um concurso de Mister depois dos 40 anos. Isso, para mim, é muito gratificante porque a gente conseguiu quebrar uma barreira de muitos anos dentro desse mercado dos concursos, porque as franquias elas só trabalham com homens até 35/38 anos. E o mundo Mister, para mim, é uma coisa que não é de agora, depois dos 40. Começou já há muito tempo atrás. Eu sou de 1980, da geração de 1980, e naquela época existia um desenho na televisão chamado He-Man. E eu não sei se você já ouviu esse desenho, gente, já viu? Quem lembra aí do He-Man? Eu lembro, eu era super fã do He-Man. Época. E o que eu achava interessante no desenho é que sempre no final de cada episódio, o personagem trazia uma lição de vida pra gente. Então ele sempre falava, olha, no episódio de hoje a gente aprendeu que a gente não deve pegar algo do nosso coleguinha, enfim. E eu achava aquilo interessante porque me ensinava já desde criança coisas que eu poderia e não poderia fazer. E eu lembro que, numa certa vez, vendo na televisão, começou a passar o Mister Universo. E na época que passou o Mister Universo, passou o Arnold Schwarzenegger competindo. E eu falei pra minha mãe, mãe, aquele ali é o He-Man. E ela começou a rir e falou, não, aquele ali é um outro concurso. Aquele ali é um ser humano, o He-Man é um desenho. Eu falei, mãe, mas ele é o He-Man, porque era igual. E naquela época o Mister era aquilo, era aquela coisa do fisiculturista. Sim. E tal. Só que na minha cabeça de criança, não. Na minha cabeça de criança, se o desenho existia, então existia um ser humano que fazia a mesma coisa que o desenho fazia. E depois, com o passar dos anos, mais ou menos meado da década de 1990, o concurso mudou a filosofia e passou literalmente a ser Men's Physique, fisiculturismo, e o Mister passou a ser muito parecido com o concurso de Miss. E aí o sonho meio que aumentou, porque aí fica mais fácil de você mostrar para as pessoas o que você pode ensinar e fazer. Só que a vida vai levando a gente por outros caminhos, né? E aí o sonho foi ficando engavetado e eu não conseguia mais participar, porque era só até os 35 anos. E quando eu tive já a maturidade em todos os sentidos, mental, física, financeira, para me dedicar ao concurso, eu já não poderia mais participar. Até que eu conheci a Produção Brasil, franquia essa, inclusive, que você também Sim. já participa. Sou Miss também, pessoal, para quem não sabe, da Produção Brasil, né? Exatamente, assim, Produção Brasil, Vanessa, eu tenho um carinho enorme por vocês. Um beijo, pessoal. Eles me descobriram e disseram para mim que, não existia essa questão da idade, mas não tinha o nacional, então eu acabei me tornando primeiro o Mister Brasília, depois o Mister Distrito Federal. Eu sou de Brasília. Apesar de ser carioca, eu brinco que eu sou carioca da Clara, porque eu não nasci na cidade. Gente, só interrompendo o Vitor, direto de Brasília, aqui em São Paulo, num podcast Toque de Valéria. Então, prestem atenção. Eu costumo brincar, como eu estava dizendo, que eu sou carioca da Clara, porque quando você nasce na cidade do Rio de Janeiro, você é carioca da Gema. Eu nasci no estado, então eu sou carioca da Clara, mas moro em Brasília já há mais de 17 anos, então primeiro me tornei Mister Brasília, depois Mister Distrito Federal. E eu precisava, dar continuidade no sonho, e não existia na história. A gente começou a pesquisar, não existia, até a minha participação, nenhum outro homem que tivesse ganhado um título de Mister Brasil depois dos 40 anos. Mas é bom deixar claro o seguinte, nunca houve um Mister que competisse de igual para igual, com todas as idades. Porque existem subcategorias, né? Por exemplo, Miss e Mister Sênior, Miss e Mister Master, que são de idades mais avançadas. Bem lembrado. Isso existe. Eu não participei de uma subcategoria, eu participei de uma categoria normal, digamos assim, de uma categoria universal. Então, dentro dessa categoria, a idade mínima é 18 anos, idade máxima ao infinito e além. Então, o candidato mais jovem tinha 24 anos e o candidato mais velho era eu com 44.
E aí eu fui competir de igual para igual. Então, se eu conseguisse mostrar que eu merecia o título, eu ganhava. Se não, não. E graças a Deus eu consegui mostrar. Eu consegui mostrar não só para o concurso em si, mas para as pessoas que idade é uma coisa que não limita a gente de fazer nada, entendeu? A idade é apenas um número etário, mas Sim. ela não limita as pessoas a realizarem sonhos, a baterem metas, a construírem. E assim, o que eu deixo inclusive de mensagem para você não se prenda. Às vezes o que acontece para você hoje pode demorar mais tempo para acontecer para mim, mas não importa, vai acontecer no tempo certo. Concordo. Eu costumo dizer para as pessoas, inclusive digo isso para você também que tá me vendo, eu sou um homem que de verdade, eu tenho a minha alma assim salva por Jesus Cristo, mas eu tive a minha vida transformada pela moda, pela arte e por tudo aquilo que Deus já conseguiu, sabe, colocar e capacitar na minha vida. E eu nunca permiti com que aquilo que Deus colocou no meu coração como sonho pudesse simplesmente morrer. Alguns ficaram engavetados por algum tempo, mas eu aprendi com a vida que no tempo certo as coisas acontecem. Então, se você deixar as coisas acontecerem e não desistir daquilo, elas no dia certo, elas acontecem. Eu também acredito nisso, Vitor. Eu acredito dessa forma. Sim. E aí você contando tudo isso, né? A sua satisfação, você teve apoio dos seus familiares, das pessoas. Eu creio que não foram todos, né? Tive. Dos meus familiares eu tive e de amigos próximos eu tive, mas eu tive muito hater. No Mister Brasil, não. No título nacional, nem tanto. Mas na época dos estaduais, eu tive muito hater. Tipo, velho demais pra isso. Já passou da fase. O que tá fazendo? Existem homens mais bonitos. Inclusive, em outras entrevistas que eu já dei, me perguntam, você recebeu o título de Mister Brasil. Geralmente, a Miss Brasil e o Mister Brasil, quando recebem esse título, é porque eles são considerados o homem e a mulher mais bonita do país. Você se considera o homem mais bonito do Brasil? Eu falo, nem de longe. É óbvio que existem homens muito mais bonitos do que eu, mas o FNBI, que é a franquia que eu participo hoje, que significa Festival Nacional da Beleza Integral, ele prega exatamente isso, que beleza é uma coisa relativa. O que pode ser bonito para você pode não ser para mim. E vice-versa. Concordo. E beleza não é só essa casca que a gente carrega de estereótipo. A beleza é uma coisa muito mais ampla, entendeu? O que eu faço por uma outra pessoa, para ajudar uma outra pessoa, é tão belo quanto uma beleza estética. E de que adianta uma beleza física muito atraente se a pessoa não se comunica, se a pessoa não tem uma boa oratória? Então tudo isso é levado em consideração dentro do concurso. E eu consegui mostrar para as pessoas que estavam ali nas provas preliminares, que a gente até pode conversar um pouco sobre isso depois, e também na noite final, que existe um campo muito vasto para se falar de beleza. E a famosa pergunta, inclusive, que a Produção Brasil faz pra gente, né? O que é beleza para você? E eu aproveito e pergunto para você, o que é beleza para você? E repito, o que é bonito para você pode não ser para mim, e vice-versa, e tá tudo bem, gente. Tá tudo bem com relação a isso. É por aí mesmo. Vocês aí, né, que têm vontade de ser um Miss, uma Miss, um Mister, uma Miss, escutem o que o Vitor tá falando, gente. Ele é uma pessoa linda, de verdade. Obrigado. Vitor, mais uma vez, é uma honra você estar aqui comigo, imagina, viu? prazer, satisfação toda minha. Gente, ele é uma inspiração, assim, um autocuidado. Fala um pouquinho de autocuidado, porque a gente estava comentando sobre etarismo, né? Essas coisas que as pessoas ficam assim, que é velho para isso, que não sei o quê. A minha percepção, eu acho que o etarismo começa quando você mesmo fala para você que você não pode, que você não tá consegue. velho. É normal. Eu tô com dor aqui, ali é normal, é idade. Eu acho que o etarismo começa conosco mesmo. Sim. Se nós falamos isso para nós já estamos com etarismo. Sim. Exatamente. Você concorda? Concordo. Eu costumo falar o seguinte, envelhecer é inevitável. Sim. Tá? Mas assim, a gente vai envelhecer no que eu chamo de casca, nesse estereótipo. Mas a nossa mente, ela continua jovem. Isso. Assim, é bem clichê, mas quisera eu ter, por exemplo, a mentalidade que eu tenho hoje, há 20 anos atrás. Há 30 anos atrás, eu seria, nossa, uma outra pessoa. Mas a vida precisa desses passos, sabe? Desses ciclos. E assim, é óbvio que com 45 anos, eu não vou ter mais o mesmo vigor que um rapaz de 20. Né? Uma mulher de 50 anos não vai ter mais o mesmo vigor de uma mulher de 30, de uma mulher de 25. Mas a gente precisa se cuidar. Uma boa alimentação, atividade física, o que tá na moda, né? A palavra do momento, o famoso skincare. Eu faço skincare, eu cuido do rosto, eu lavo e sem nenhum preconceito, gente. Eu
falo isso sem, sabe, sem nenhuma falsa modéstia. Eu lavo o rosto mesmo com sabonete adequado, filtro solar todos os dias, e eu já uso filtro solar, tipo, há muitos anos. Então, assim, isso tudo leva em consideração, isso tudo faz com que você também se sinta bem. O autocuidado é uma coisa que começa no acordar e escovar o dente e tomar banho, entendeu? Então, se a pessoa não se amar primeiro, ela não consegue transpor isso para outras pessoas, entendeu? Eu concordo, plenamente. Eu super te admiro, viu? Ah, imagina. Gente, se vocês entrarem nas redes sociais dele, é Vitor Borges, né? Não, ele compartilha os momentos dele lá do autocuidado. É maravilhoso, é incrível. Que é aquela coisa, né, Vitor? Gente, autocuidado é muito mais do que você ir lá, cortar o cabelo, fazer uma maquiagem. É algo muito além. Começa na alimentação. Exatamente. Começa na alimentação, você fazer um treino, que é tudo que o Vitor faz, entendeu? Por isso que ele tem aí essa aparência jovem, bonita, com essa vitalidade. Nem apresenta, né, a idade que tem. Olha que lindo, gente. Imagina, obrigado. A produção. Não, é verdade, Vitor. Eu tô falando mesmo. de qualidade, Eu costumo brincar que, assim, óbvio que eu tenho um plano alimentar, eu tenho um acompanhamento com um nutricionista que me apoia, mas eu costumo brincar que eu como ração, né? Que eu como a mesma coisa sempre, o tempo todo. Porque isso facilita, assim, a minha vida. E eu faço isso por gostar, sabe? Por me cuidar mesmo, por me amar acima de tudo. E para mostrar para as pessoas que elas podem. Sabe, eu acho que as pessoas hoje, o mundo hoje está muito, a palavra, eu não consigo encontrar outra palavra, o mundo está mal. As pessoas, elas estão muito violentas umas com as outras, e quando eu digo violentas, não é só na agressão física, é na agressão verbal, sabe, são ofensas gratuitas nas redes sociais, comparações sem sentido nas redes sociais. E assim, eu faço para mostrar para as pessoas que, mesmo com 45 anos, isso para mim não importa, entendeu? Eu faço por mim em primeiro lugar. E se eu posso inspirar outras pessoas a serem tão boas quanto eu, e eu digo boas no sentido de terem uma qualidade de vida melhor, um sono melhor, porque se alimenta melhor, porque pratica atividade física, elas vão conseguir se sentir mais bonitas, elas vão conseguir ter uma vida mais saudável, elas vão ser mais felizes, e elas não vão se preocupar com a opinião de outras pessoas. Sim. Porque, gente, é normal, beleza, eu repito, é relativo. Posso ser lindo pra você que tá me vendo, como eu posso ser horrível. E tá tudo bem, gente. Então, assim, só se cuidem, se alimentem bem pra vocês terem uma qualidade de vida melhor, noites de sono melhor e, assim, viver uma vida mais leve, né? Que é o que a gente... Eu concordo. Pra todo mundo. Tem que ser assim mesmo. Quando você fala, né, nessa questão dos haters, você começou a falar, né? Fez um breve aí, mas você passou por isso. Passei. Mas principalmente com relação ao etarismo. Já tá velho demais para isso, deixa essa coisa pros jovens, Sim. Tá se achando novinho demais, mas assim, eu não desisti. Porque era um sonho, entendeu? Uhum. E assim como eu falei no início lá do He-Man, que tinha uma lição de vida, era essa lição de vida que eu queria mostrar. A gente está em 2025, 2024, quando eu fui para o concurso, as pessoas ainda que tinham essa coisa da... Eu sou modelo, né? Então, a moda tá mudando muito também com relação a isso, mas essa questão do etarismo ainda estava mais forte. Hoje ainda é um pouco pesado, mas é menos. O mercado tá mais aberto, sabe? Para pessoas comuns. Eu não vou chamar de pessoas normais, porque todos nós somos normais. Sim. Mas para pessoas comuns. Eu costumo brincar e dizer assim, se o cartão de crédito de qualquer pessoa serve para comprar uma roupa, serve para sabe? Por que aquela pessoa não pode representar uma marca ou não pode desfilar por uma determinada campanha, fotografar por um determinado editorial? Então, assim, a moda já está começando a mudar. E dentro dos concursos, ainda não tinha isso. Ainda era aquela coisa muito estereotipada. Tipo assim, a Miss, ela precisa ser muito magra, precisa ser alta. O Mister, ele precisa ter um padrão de altura. Eu só tenho 1,70 de altura, eu sou baixinho, entendeu? E tenho 45 anos e sou Mister Brasil hoje, entendeu? Então, assim, se eu conseguir, se esse era um dos meus sonhos e eu consegui, o que eu quero mostrar para as pessoas que, independentemente do sonho delas e independentemente da idade que elas têm, elas conseguem. Tem muita gente que sonha em fazer uma faculdade e já tem 50 anos e às vezes não terminou nem o ensino médio. E por que ela não termina? Porque a idade não permite? Permite sim, você pode. Sim. É só você correr atrás do seu sonho e você fazer. O que começou para uma pessoa mais cedo, pode começar para você mais tarde. E tá tudo bem, o importante é você não desistir daquilo e perseverar, que você vai conseguir chegar lá. Agora eu vou perguntar um pouquinho pro Vitor, assim, uma coisa assim, tipo, mais profunda. Sim. Fora o Vitor, né, do mundo artístico.
uma fase da sua vida, uma superação, que você falou assim, Valéria, isso aqui foi a superação para mim, que eu aprendi muito, porque eu acredito que em cada superação nós aprendemos muito. Então, eu não tenho mais a minha mãe de sangue, né? Minha mãe biológica. Ela já se foi já há alguns anos e eu fui adotado por uma outra família que me apoiou e me apoia até hoje. Amo vocês, de paixão, vocês estão me vendo. Mas quando a minha mãe, ela morreu, eu não posso dizer que ela deixou um vazio, não é isso, mas ela deixou uma lacuna. Porque a minha mãe era aquela pessoa para mim que tudo que eu falava, eu quero aquilo, e não é coisas materiais, não é brinquedo, tipo assim, por exemplo, eu quero ser mister, eu quero ser médico, quando eu era criança, eu dizia que eu ia ser mecânico de avião. E aí minha mãe perguntava, mas por que mecânico de avião? Eu falava, mãe, porque mecânico de avião é uma profissão que dá muito dinheiro. E eu quero ser mecânico de avião. E assim, isso na década de 80, 1980, eu nem... Como que uma criança imaginaria que avião tinha mecânico, entendeu? E ela falava, meu filho, você vai ser mecânico de avião. Então, assim, ela sempre me incentivava. Era um apoio emocional, Exato. Né? Era aquela pessoa que sempre que eu precisava, ela estava ali, sabe? Ela tinha uma resposta para tudo, ela tinha um conselho para tudo. E quando ela partiu, ficou esse vazio, assim. E aquela pessoa que, quando eu precisava contar, ela não estava mais ali. E aí eu precisei aprender na vida que, assim, agora era eu. Era eu e Deus e eu precisava, sabe, dessa superação pra mim. Porque eu não tinha mais aquela pessoa terrena pra falar, vai dar certo. Essa pessoa era eu mesmo. E, tipo assim, eu acho que essa foi uma das maiores superações. E eu confesso pra você que ainda hoje, quando eu realizo algumas coisas, principalmente coisas que eram do passado e que eu contava pra ela, eu vou conseguir, eu vou... Tanto que no concurso mesmo, quando anunciaram que eu era o vencedor... A gente aprende, tipo, segura o choro, não pode chorar porque vai estar feio nas fotos. E, tipo assim, mas não deu pra mim, porque eu queria que ela estivesse ali, porque eu falei, mãe, um dia eu vou ser mister. E ela falou, você vai ser. E no dia que eu consegui o título, ela não estava ali para ver, entendeu? Entendo. Então, assim, foi o momento... A cada momento, principalmente de coisas que eu contava para ela, de que eu ia superar, de que eu ia conseguir, e hoje ela não tá mais aqui, então é uma inspiração para mim aquilo. Porque eu sei que um dia eu vou me reencontrar com ela, mas aquele momento de uma vitória que a gente conquista, e principalmente se é algo que eu já contei para ela no passado, e ela não tá aqui, é uma superação, sabe, meio que toda vez. Então, assim, acaba se tornando uma superação diária para cada coisa que eu conquisto na minha vida. Eu sempre coloco ela, eu falo, mãe, consegui. Mãe, tá, eu venci de novo. Sabe? Então, assim, eu tô tentando não chorar. Ai, não chora, porque eu fui falar da minha mãe. Gente, eu vou falar um negócio aqui. Primeira vez que eu participei do concurso, eu fui falar o nome da minha mãe, eu não consegui falar. Lembra? Uhum. Você tava lá? Eu tava. Então, eu não posso falar da minha mãe, porque senão eu não aguento também. Eu fico... E assim, eu não tenho vergonha, gente, de chorar. Essa coisa de homem não chora, pra mim isso não cola, tá? Porque a minha mãe também faleceu e o falecimento dela mudou toda a minha vida, né? No sentido de eu cuidar da alimentação, da saúde. Eu vou aproveitar que você bebeu água, eu vou beber também. Um brinde, gente. Um brinde a aprendizado, um brinde ao Vitor, que está aqui comigo. Um brinde a você que está nos vendo, nos ouvindo, isso, nos gente. assistindo. Assim, não desista dos seus sonhos. Não desista. Não pense que ser emocionado, chorar, vai te fazer mais fraco. Pelo contrário, te torna forte, entendeu? Isso é força. Mostrar sentimento real, quando ele vem de dentro, vem da alma, só mostra que você é forte. E você é transparente também. Sim. O mundo já tá cheio de pessoas com muitas máscaras. Hoje tudo é filtro, né? O Instagram, inclusive, até tirou alguns filtros, né? Tirou? A maioria dos filtros o Instagram tirou, que as pessoas tirou. criavam. Parece que tem alguns poucos filtros que a própria empresa mesmo do Instagram coloca. Mas assim, o mundo já tá com muitos filtros, muitas máscaras. Então, seja real, seja você, entendeu? Tenha rugas, sabe? Tenha poros nas suas fotos. Seja uma pessoa normal, tenha 45 anos, mas seja feliz, entendeu? Conquiste os seus sonhos, a sua faculdade, o seu carro, o seu trabalho. Falando em filtros, né? A gente comentando lá nos bastidores sobre filtros. Sim. Qual a sua opinião nessa questão de filtros? Porque, assim, a minha percepção, né? Eu, assim, não é que eu sou totalmente contra. Eu até sou a favor, mas eu não gosto do excesso. O que você pensa sobre isso? Eu acho que deve ser usado, né? Eu estava conversando com um fotógrafo que eu tenho parceria.
o nosso olhar, o nosso olho, né? O nosso globo ocular, ele enxerga o real diferente de como a gente vê as nossas fotos, os nossos vídeos numa câmera de celular. Principalmente os mais modernos agora, que tá tudo em 4K. Então, a maneira como eu te vejo aqui é uma forma real. É diferente de se eu te ver por uma foto, porque tem tanto contraste, tem tanto artifício na câmera que faz com que imperfeições até que não existam apareçam pra gente. Então o próprio fotógrafo falou que precisa sim de uma edição, de um tratamento ali, só que não pode ser exagerado, né? Sim. O que a gente vê é que as pessoas elas mudam. Ao vivo elas são uma coisa e em fotos, em vídeo elas são outras. Aí foi como eu falei, nós temos linhas de expressão, nós temos poros, por exemplo, nós somos humanos, então tem dia que a gente tá cansado, tá com olheira a mais, trabalhou mais, então isso é normal, você tirar uma imperfeição aqui, outra ali. O que eu acho ruim é a pessoa se prender tanto nisso ao ponto dela mudar, dela se transformar numa outra pessoa, aí isso aí não é legal. Eu penso assim também, eu sou super a favor dos tratamentos de pele, assim, mais profissional, mas nada, tipo... Antes mesmo de existir a era digital que a gente vive hoje, já se tratava foto para ir para revistas, jornais, então assim, isso é comum, isso é normal, entendeu? O que não pode ser normal é a pessoa, por exemplo, perder poros e se transformar numa outra pessoa, né? Também penso assim. Com filtro. Mas eu sou a favor, usem, gente, sejam felizes, entendeu? Só não mudem, sejam vocês. Só não muda. Não é crítica não, tá, pessoal? É só debate de opinião aqui. Exatamente. Vamos ser reais, entendeu? Vamos ser nós mesmos. Eu acho que foi essa... Acho não, eu tenho certeza. Eu tô dizendo pra vocês aqui, pra você e pra vocês. Eu acho que essa coisa do ser real, de ser quem eu sou, é que eu consegui provar no concurso que, tipo... Mesmo com 45 anos, por que não? Por que eu não poderia ser o Mr. Brasil, entendeu? Porque a minha idade já passou dos concursos. E então, assim, eu acho que é legal, assim, seja você, seja... O mundo já tá com muitos fakes, então seja real, seja o original. E assim, Vitor, você como inspiração aí para várias pessoas, o seu sentimento que você tem, uma vez, assim, nos bastidores, você se abriu conosco, acho que não sei, comigo... que você falou assim, Valéria, por incrível que pareça, eu inspiro os mais jovens. Sim. E eu também, por incrível que pareça. Porque assim, Valéria, eu estava no passado, há 10 anos atrás, 20 quilos a mais, eu estava na minha pior versão. Todos nós temos a nossa melhor versão. Então, a gente está sempre em busca, né? Eu via as outras pessoas, uma mulher bem cuidada, eu me inspirava, falava, o que ela está fazendo? Eu vou fazer 1% do que ela está fazendo. Eu penso assim, mas não são todos que pensam, que é o que você falou. E aí, um dia, eu lembro como se fosse hoje, você comentou comigo, você falou assim, por incrível que pareça, as pessoas que mais admiram são os mais jovens. O que você tem a falar sobre isso? Como neurociência, o que você pensa? Assim, comigo também. Engraçado. Assim, eu não tenho uma resposta clara, assim, mas o que eu acredito é que ainda falta um pouco das pessoas, por exemplo, eu vou falar da minha idade, dos 45 para cima, acreditarem mais em si próprios. Tanto homem quanto mulher. As pessoas que já passaram dessa fase, né, da minha idade de 45 mais, essas pessoas elas acreditam menos no potencial delas. E os mais jovens, quando me veem nas redes sociais, o que eu percebo é que eles se inspiram porque eles querem chegar na minha idade ou da mesma forma ou melhor. E eu digo pra você, se você se inspira em mim, chegue melhor do que o que eu tô. Chegue com muito mais vigor, com muito mais vitalidade. E eu acredito que a inspiração venha disso. E eu deixo até aqui o apelo, assim, se você tem a minha idade, 45 anos ou mais, acredite mais em você. Faça como os mais jovens estão fazendo. Eles estão querendo chegar na nossa idade bem. Então, se você já chegou na nossa idade, acredita. Não desista. Eu acho que a explicação é essa. Eu percebo que nas minhas redes sociais, os mais jovens acabam se inspirando em mim mesmo, e eles falam pelas mensagens que eu recebo em publicações, vídeos, tipo, eu quero chegar na sua idade igual a você. E aí eu sempre respondo, igual ou não, melhor. Você tem que chegar melhor do que eu. Então eu acho que a única explicação é essa. É incrível, né? É incrível, né? Nossa, Vitor. E é verdade, gente. Eu penso também igualzinho, Vitor. Gente, vocês aí que estão na nossa idade, 40 a mais, 50 a mais, acredite em você.
Acredita, a idade é só um número, é um número etário, assim. Ela não, a sua idade, ela não limita você de fazer absolutamente nada. Só não pode ter aquela questão do empoderamento, que eu acho que tem algumas pessoas que estão confundindo empoderamento com comodismo. Não sei se você me entendeu. Eu estou na minha pior versão, olho no espelho, eu tenho que falar que eu sou empoderada, que eu sou maravilhosa. Sim, eu sou maravilhosa, mas eu posso estar melhor, então eu vou melhorar. Sim. Eu costumo dizer que as pessoas, o meu lema eu sempre vou querer ser pelo menos 1% melhor do que hoje. Então amanhã eu quero ser 1% melhor do que hoje, depois de amanhã eu quero ser 1% melhor do que amanhã e por aí vai. As pessoas... tá nesse discurso hoje em dia, né? Independente de tipo físico, idade, enfim. Chega numa fase da vida de que, eu sou desse jeito, eu quero ficar assim e estou feliz. Ok. Se a pessoa se sente bem, a gente respeita, mas se isso não estiver trazendo qualidade de vida para ela, eu já acho que precisa mudar. Eu faço as coisas que eu faço, eu tenho a alimentação que eu tenho, as atividades físicas que eu pratico, os cuidados que eu tenho com pele, filtro solar, essas coisas, eu faço porque isso me traz bem-estar. Entendeu? E me trazendo bem-estar, eu me torno uma pessoa mais feliz. E se eu sou uma pessoa mais feliz, eu sou uma pessoa que eu posso ajudar outras pessoas também a serem mais felizes no mundo. Então, pra mim, isso é um estilo de vida. Então, se para as pessoas o estilo de vida delas é ser mais tranquilo, não fazer nada, ok. Pra mim, eu não consigo. Eu quero... Eu também não consigo. Eu também não consigo. Pessoa feliz transmite felicidade, Exatamente. Transmite energia boa. Então, e faz o mundo ficar cada vez mais feliz. Então, quem tá feliz não incomoda ninguém, não critica exatamente. ninguém. É desse jeito. Não é? Eu penso assim. Eu também. E é isso. Vitor, e a sua vida pessoal? Você pode falar? Posso, gente, eu sou muito tranquilo. Ai, gente, olha, a gente tá com o Mr. Lindo aqui hoje, hein? Então. Não, eu sou muito tranquilo. Você é casado? Não, sou solteiro. Mas, por enquanto, eu pretendo continuar solteiro ainda, né? Porque vamos deixar... O Mr. Vamos ficar Lindo aqui solteiro. solteiro, hein? Ele tá solteiro. Alguns concursos, inclusive, exigem, né? Não é o meu caso, não é o caso da minha franquia, mas alguns concursos exigem que o cara, por exemplo, não possa ser casado, não possa ter filhos. Até Miss também, né? Não pode ter filhos, não pode ser casada. Algumas franquias já abriram exceções para isso. Mas não é por isso que eu sou solteiro, não. Eu tô solteiro porque eu tô solteiro mesmo. Mas alguns concursos exigem mesmo. Até para você poder depois ir para um nível internacional, você não pode ter filhos, não pode ser casado. Outras franquias já permitem, outros concursos permitem. Mas eu tô de boa. Eu tô tranquilo. Mas eu não sabia dessa regra. Não sabia. Tem regras. Não sabia. E para a mulher também? De não poder ter filhos? De não poder ter filhos. Alguns concursos não permitem que a mulher seja casada. Se for casada, ela não pode participar. E não pode ter filhos. Alguns concursos você pode até ser casada, mas não pode ter filhos. Tem N regrinhas. O FNBI, que é o Festival Nacional da Beleza Integral, é que não tem mais essas regras já há alguns anos. Entendo. Só que na questão do etarismo, por exemplo, da idade... Tanto as mulheres quanto os homens ainda tinham medo de participar. Por isso é que eu sou o primeiro homem do país a conseguir o título máximo do concurso, competindo de igual para igual. Porque eu falei, gente, qual é a diferença? É só porque eu tenho 45 e o menino tem 24 anos? A diferença, não faz sentido. Eu quero participar. E eu consegui mostrar que idade não tinha problema nenhum, entendeu? Mas algumas franquias não permitem. Se a mulher for casada, ela já não pode mais participar. Se ela tiver filhos, não participa. Se o cara tiver filhos, ele não pode participar. Algumas franquias ainda são rígidas, eu costumo dizer que ainda são engessadas. E perdem potenciais incríveis de pessoas que poderiam ali estar agregando, sabe, não só para o concurso, mas para a sociedade de um modo geral. E perdem essas pessoas porque elas são casadas e têm filhos, entendeu? Então, acho que fica aí a dica, de repente, para algumas franquias já começarem a se despertar para isso. A Produção Brasil também não se preocupa se a mulher é casada, o homem é casado, ou tem filhos, idade, enfim. Assim como a FNBI que eu participo agora também não. Mas uma boa parte das franquias ainda tem essa questão da idade, só até 35, homem no máximo até 38, não pode ser casado, não pode ter filhos. No próprio FNBI mesmo, nós tivemos a primeira Miss casada e com filho, a primeira Miss mãe. Né, do Brasil, primeira Miss Brasil. No Miss Universo a gente também teve a Lua, que foi a primeira mãe, né, a primeira Miss mãe que tem filhos, mas a maioria das franquias não permite. Se você for casado e tiver filhos, você não pode participar. Eu
Não tinha me atentado a isso. Apesar que eu sabia da idade, mas não na questão dos filhos e casada. Não pode. Não, eu não... Você até participa de algumas etapas, tipo algumas etapas estaduais, regionais, mas quando você chega para ir para um nacional, já não pode mais. Então, se é um sonho da menina ou do rapaz de seguir nessa carreira, bate na trave ali porque ou casou, porque mesmo não sendo casado, teve um filho, aí não pode. Ô, Vitor, você tem alguma religião? Eu sou cristão evangélico. Inclusive, eu tenho uma empresa, né? Eu trabalho com música coral para as igrejas. A minha empresa, ela importa os musicais. Para ficar mais fácil do pessoal entender, imagina que sejam aqueles musicais da Broadway, tipo aquilo. Só que voltado para cunho religioso. Então, a gente traduz aquilo para o português, grava o material todo para os corais, que inclusive nós temos muitos clientes que são não só de igrejas evangélicas, mas também de igrejas católicas e de universidades. Ou seja, quem trabalha com coro, com coral, com música coral. E aí a gente grava esse material em português para que as igrejas possam apresentar. E o nosso forte sempre são os autos de Páscoa e as cantatas de Natal. Então, basicamente, na maioria das igrejas evangélicas católicas, na época da Páscoa, no dia da Páscoa e no dia do Natal, aquelas encenações que o pessoal vê com os corais cantando, geralmente é a minha empresa e algumas outras poucas empresas no Brasil que trabalham com esse material. Então você produz isso, a gente produz esse material, para os corais poderem cantar. Diferente, hein? É bem diferente, né? É bem legal, é bem prazeroso também. A arte já está na minha vida desde Coincidentemente, criança. Aqui você veio no estúdio, né? A produção. Pois é, eu encontro... Gente, se vocês tiverem um dia a oportunidade de vir aqui, vocês vão ver uma máquina Cadê que a produção? faz os CDs, assim. Eu fiquei... Porque quando eu comecei... Wagner lá, Wagner, chama o Wagner. Quando eu comecei há muito tempo atrás não, quando eu comecei em 2007 com a minha empresa, a gente trabalhava com tudo físico, não tinha Spotify, não tinha nada digital, então a gente fazia os CDs tudo manual, tinha que mandar para a fábrica, tinha que fazer as partituras, os livros, e eu cheguei aqui, eu encontrei as máquinas e me remeteu, sabe, ao passado, e hoje é tudo digital, tudo tá no Spotify, tudo tá nas plataformas, o pessoal baixa, então assim, se você um dia tiver a oportunidade de vir aqui, conheça, porque ainda mais se você trabalhou com música, com CD, nossa, é uma nostalgia. Parabéns por vocês ainda manterem essa chama viva, porque é raro hoje em dia. Eu sei que você já falou bastante na sua questão do autocuidado, mas eu vou te perguntar como é que você cuida da questão da sua espiritualidade. Eu sou membro de uma igreja evangélica batista, eu sou batista desde que eu me converti, e na minha família, inclusive, eu tenho o meu cunhado que é pastor, que é casado com a minha irmã. E para tudo, assim, tudo a minha família, além do meu próprio pastor mesmo, da minha igreja, mas tá dentro da família mesmo. A gente precisa de alguma coisa, qualquer dúvida, qualquer conselho, a gente já entra em contato com o Marcos, inclusive hoje ele tá com o meu sobrinho em Portugal, que tá jogando num time fora do Brasil. E qualquer dúvida, WhatsApp, telefone, Marco, por favor, a gente precisa. Então a gente tem dentro da família um apoio espiritual muito grande. Inclusive, Marco, meu querido pastor, um grande abraço para você, sucesso. O Murilo vai ser grande, viu? O Murilo ainda vai jogar ainda nos times grandes de fora. Ó, o tio Coruja mas aí, a gente tem a gente tem um amparo espiritual familiar forte, assim. E é um amparo espiritual da minha família adotiva, né? Porque não é da minha família de sangue, né? Minha mãe já se foi. Então, a família que me adotou, que eu falo que são meus irmãos, eu chamo de mãe, meus pais, tudo, é essa família que tem um amparo espiritual. Você mora com eles? Não moro com eles. Esse meu cunhado, hoje com a minha irmã, mora em Portugal. A minha mãe adotiva continua morando no Rio, eu moro em Brasília. A família tá meio que espalhada, mas hoje eu sou adulto já, então consigo viver. Mas foi tudo... Quando Deus planeja as coisas, não tem para onde correr. Então foi tudo esquematizado, ele já sabia como seria, eu perderia minha mãe, eu precisaria de uma família, e ele já colocou tudo planejado certinho ali. Nossa, que bênção, né? Eu também tive um pai também de coração, ele já faleceu, mas foi lindo. Mas é assim, Deus é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Por isso que eu falo que eu sou um homem, que eu tenho a alma salva por Jesus Cristo, mas a vida, assim... A arte transformou minha vida com tudo que Deus pode e pôde proporcionar para mim, de verdade. Né? Eu te conheci na pessoal, produção. Eu conheci ele na Produção Brasil, pessoal, da concurso de Miss, quando eu fui participar. Exatamente. Acho que a gente participou do mesmo concurso, não foi? Você tava? Acho que foi. Acho que foi, só que acho que você participou digamos, do primeiro, e eu participei do que eles chamam de remanescente. Porque você já estava lá, né?
Não, eu entrei, tipo no segundo tempo, assim. Nos 45 do segundo tempo, Nossa, pra mim você já tava lá. Não. Aí porque se eu não me engano, o concurso é em junho, julho, alguma coisa assim. Você participou desse, que é o, digamos assim, o oficial. Aí tem os remanescentes, que vem uns dias depois. Eu participei desse depois. Pessoal, só pra vocês entenderem, os remanescentes, explica aí, Vitor. Os remanescentes, assim, o concurso tem uma data para acontecer. Então, acontece naquela data. E aí, se em alguma cidade ou algum estado não consegue eleger uma Miss ou um Mister, eles fazem um concurso remanescente, ou seja, como se fosse uma segunda chamada, para ver se dá tempo de colocar o candidato daquela região ou daquele estado para competir. Então, não tinha, quando fizeram a primeira chamada, digamos assim, não tinha ninguém de Brasília. Então, eu entrei no remanescente, na segunda chamada, e aí acabei ganhando o concurso. E no estadual foi a mesma coisa. No estadual teve, acho que a questão da pandemia, se eu não me engano, então acabou que foi pro remanescente também. Eu entrei no estadual no remanescente. Legal. Agora eu lembrei. É isso mesmo. Lembrei. Assim, você já foi júri, né? Já fui. Já foi júri. Eu tô perguntando, vou te perguntar uma coisa assim, porque eu também fui júri, né? De Miss, concurso de Miss. E assim, o que você preza muito quando você vai dar nota, você vai fazer aquela avaliação que tá tudo meio que empatadinho ali? O que você, uma coisa muito... Por incrível que pareça, em todos os concursos que eu fui jurado... Que é difícil, né? Muito complicado, muito. E a pior parte, a pior nota sempre é na oratória. Sempre nunca é na passarela, nunca é por exemplo, traje típico ou traje de gala ou traje de banho. Nunca, as piores notas nunca são essas. Sempre é na oratória, ou seja, na maneira como a pessoa se comunica, na maneira como a pessoa fala. Essas são as notas mais difíceis de você passar dar para uma candidata ou para um candidato. E por incrível que pareça, em todos os concursos que eu fui jurado, nunca havia empate. Tipo assim, meu Deus, está empatada pelo menos nas minhas notas, a candidata A com a candidata B. Era sempre muito distante a nota. E quando eu digo distante, não é distante assim, por exemplo, uma com 5 e outra com 9. Não era assim, era distante de tipo... Tá, não era tão distante, mas era tipo 5 e 7. Pra mim, isso é uma distância muito grande, entendeu? E a pior nota sempre é a oratória, sempre é o que pega a oratória, porque a maioria das candidatas sempre são bonitas, desfilam bem, às vezes trazem uma roupa legal, mas na hora que elas vão se comunicar, elas travam. Se elas não sabem que elas estão sendo avaliadas, elas falam bem, mas na hora que elas sabem que elas estão sendo avaliadas, trava. É o nervosismo, Isso. né? Ah, eu sei muito bem. E é esse nervosismo que, assim, todos os candidatos e candidatas precisam aprender a controlar. Porque, assim, a vida artística, de um modo geral, mas principalmente uma Miss e um Mister, eles vão ser pegos de surpresa. Tipo, eu tava num concurso ontem e do nada vem uma repórter: oi, você é um Mister, né? Olha, então vem aqui. Aí, pum, já pega a câmera e já te faz uma pergunta que você não tá esperando ali naquele momento e você não pode travar. Então, assim, é essa questão da oratória que pega. Então, essa é a nota sempre mais difícil. E aí fica a minha dica, inclusive, para você, que pensa em ser Miss um dia, Mister, estudem oratória. A maioria dos candidatos se preocupam com traje, com passarela, com essas coisas que também são muito importantes. Mas o falar, o se comunicar, o se expressar é o fundamental. Principalmente dentro da nossa língua, né? O português. Tem muito erro de português com candidatos, né? Candidatas que na hora que vão falar mesmo português falam errado, palavras erradas, conjugam o verbo errado. E dependendo do concurso, isso é muito levado em conta. Aí, pessoal. Na banca mesmo de jurados, existem professores, sabe, letrados ali, que eles observam esses detalhes. A conjugação do verbo, tipo, nós vai, a gente vamos. Erros grotescos, assim, sabe, de português, que é o mínimo. E que se tiver uma pessoa letrada no júri, a pessoa já dá a nota mínima para aquele candidato ou aquela candidata. Já perdeu. Dica de ouro, hein, pessoal? Sim, oratória. Então, Vitor, vamos lá. Vamos continuar, né? Diquinhas de ouro aqui de Miss. Você já falou da oratória, né? Que temos que tomar cuidado, né? Sim. Ao chegar lá, ficar mais leve, né? Menos nervoso. Qual outra dica que você daria? Olha, para mim é mais importante a pessoa ser ela mesma. A gente percebe dentro dos concursos, quando a gente está como jurado, que tanto o candidato quanto a candidata, eles tentam ser um personagem, eles tentam mostrar uma coisa que eles não são. E independente da franquia,
o júri, o corpo de júri que está ali, principalmente nas preliminares, eles percebem isso quando a pessoa não está sendo ela mesma. Por isso que existe o confinamento, né? As pessoas ficam, às vezes, uma semana confinada, as misses ali, os mysteries, justamente para poder ter essa interação entre os candidatos, né? Para poder você aprender a cultura de um outro estado, aprender que existem sotaques que são diferentes do seu, que palavras são diferentes da maneira como você fala no seu estado, mas que querem dizer a mesma coisa. E tudo isso é analisado. E aí, a maioria dos candidatos e das candidatas tentam criar um personagem em cima disso para que eles possam ganhar uma vantagem. Só que os jurados que estão ali, eles percebem que aquilo ali não é a realidade da pessoa. E aí, quando a pessoa vai para a oratória, para a entrevista, a pessoa é uma outra pessoa. Porque durante o confinamento ali, ela age de um jeito e na hora que ela senta para conversar com os jurados, ela é uma outra pessoa, entendeu? Por exemplo, eu sou uma pessoa super dinâmica, eu converso com todo mundo, isso na entrevista. E aí, na hora que tá no confinamento, no convívio entre os outros candidatos, ela é uma pessoa completamente retraída, ela senta afastada de todo mundo na hora de tomar o café, na hora de almoçar, ela quase não conversa com ninguém, então assim, a conta não fecha. Então a pessoa é uma coisa, mas na hora que ela passa para os jurados, ela é outra. Então isso é muito importante. A pessoa precisa ser ela mesma. Se ela é uma pessoa mais introvertida, que ela seja assim. Isso não vai prejudicá-la no concurso. Mas se ela já é uma pessoa mais para fora, mais extrovertida, que ela seja assim. Mas que na entrevista ela seja a mesma pessoa que ela está sendo durante o confinamento. Ou seja, que ela seja ela mesma. Essa é a maior dica de ouro. E se comunicar. A pessoa precisa aprender a se comunicar. Isso vale pra vida, né? Sim, pra vida, exatamente. Pra vida, né? Vida. A gente vê isso no ciclo social, trabalho, as pessoas dizem que são uma coisa quando na verdade são outras, né? Nas redes sociais tentam mostrar uma coisa quando na verdade na vida real é outra completamente diferente. Falando em redes sociais, né, tem essa questão, né, das pessoas ficar publicando tudo. O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que o mundo, como eu falei no início, está muito mal. Eu acho que... Eu vou reformular a minha pergunta, né? O que você pensa referente a influencer? O que é um influencer para você? Então, o influencer na verdade, virou uma modinha, né? A questão do influencer. Mas para mim, todos nós somos influenciadores. Assim como todos nós vamos ser influenciados de alguma forma por alguém ou por alguma coisa. Então, eu acho que o mundo está muito mal. Então, todo mundo já sofre muito, já passa por muitas dificuldades, já passa por muitos problemas. Então, eu acho que não há necessidade de eu ficar expondo nas redes sociais todo o sofrimento que eu também passo. Entendeu? Qualquer coisa que aconteça comigo de ruim, eu vou lá e publico e mostro para as pessoas. Porque todo mundo já tem os seus problemas. Então eu acho que a rede social hoje, ela pode ser usada de uma forma mais leve, sabe? Um pouco mais saudável. Concordo. Com coisas mais legais, sabe? O dia a dia mesmo da pessoa. E as pessoas não se preocuparem se elas vão estar agradando ou não outras pessoas com isso. Porque às vezes as pessoas se preocupam em mostrar uma felicidade que não existe, ou uma tristeza exagerada também que não existe, que só para poder, sabe, tentar um engajamento ou um número. Não, seja você. Sabe, foi o que eu falei no início. Assim, hoje eu não tô afim de gravar, não grava nada, não posta nada, entendeu? Hoje eu não tô afim de... Não faz, entendeu? Você não é obrigado a fazer as coisas porque as pessoas te acompanham ou porque... Eu mesmo não publico. Tem dia que eu publico que tô lá fazendo skincare, tem dia que eu não publico nada. Tem dia que literalmente eu vou pra academia, malho e não publico treino. Tem dia que eu vou lá, tô afim, publico treino, entendeu? Então, assim, só inspire. E você fala... Vitor... Só inspire. Seja você e inspire, entendeu? Eu também sou assim, tem dia que eu tô na vibe, eu quero fazer vídeo, eu quero fazer vídeo na academia, tomando café da manhã, mas tem dia que eu não quero. Tem dia que não faz, e tá tudo bem, entendeu? Fiz tá as mesmas certo. coisas, mas não publiquei. Não publicou, exatamente. Essa história de se não publicar não cresce, isso é uma piadinha, um memezinho. Então, assim, seja você, entendeu? Vamos fazer o mundo mais leve, entendeu? É mais tranquilo. Porque aí não vai ser eu, entendeu? Vai ser uma coisa, tipo, forçado. Você vai forçar porque precisa fazer aquilo, ou precisa publicar. Não precisa. Outra questão também do influencer também, que a minha percepção, né? Por exemplo, uma coisa que eu não conseguiria, tipo, eu vou influenciar, por exemplo, tomar essa bebida aqui, mas eu não gosto.
Não, eu não faço isso. Porque assim, não faz sentido, Sim. entendeu? E eu percebo que tem muito isso. Por Pra exemplo, mim, isso não é influencer, desculpa. Influencer é tipo assim, poxa... é você influenciar positivamente por aquilo que você acredita. Você tem que acreditar naquilo pra você não é nem você, influenciar. tipo, divulgar o negócio. Tipo, eu tô vendo o Vitor, que, nossa, ele utiliza isso, sei lá, ele utiliza um suplemento, alguma coisa. Nossa, mas você viu como ele é uma pessoa bem cuidada? Você viu como ele tá? Então, mas não é porque você acredita. Sim, você acredita naquilo. Faz sentido, a conta fecha, que nem você falou. Sim, a conta precisa fechar. Quem me acompanha nas redes sociais, e não é por ser cristão, eu não gosto de bebida alcoólica, de uma forma geral. Então, por exemplo, às vezes quando eu tô numa festa, igual eu fui no casamento de um amigo meu esses dias, que é maestro, inclusive, da companhia de óperas que eu canto em Brasília, eu publiquei vários drinks lá. E quem me acompanha sabe que todos eles são sem álcool. Eu chego no local e falo, moço, tem pina colada? Tem, então faz uma pina colada pra mim sem álcool. Aí eles ficam me olhando, não, é sem álcool mesmo, e eles fazem. Eu vou lá, publico, vídeo ok. Mas eu tive a oportunidade de ir uns dias atrás num vinhedo, pra conhecer um vinhedo. E... tipo assim, você recebe o convite, olha, você pode fazer a divulgação, pode... Eu falei, gente, não consigo, porque eu não gosto eu não bebo, então como que eu vou divulgar que esse vinho é maravilhoso, é lindo, é gostoso, se eu não gosto, entendeu? Se eu não bebo. Você entendeu. Então eu não tem coisas que eu não pego, eu não faço, porque eu não acredito naquilo. Então pra mim é muito fácil não fazer, entendeu? Pra eu fazer uma divulgação de alguma coisa, seja ou na parceria, ou ganhando até mesmo uma comissão, um cachê por aquilo, eu preciso acreditar naquilo, eu preciso usufruir daquilo para ter certeza de que eu vou estar passando uma coisa de qualidade para alguém, entendeu? Então, por exemplo, o vinho mesmo, qualquer empresa de bebida alcoólica que me chamasse, eu não bebo álcool, então eu não consigo fazer a propaganda, a não ser que, olha, essa bebida é tão maravilhosa que se você não gosta de álcool, tem a opção sem álcool para você, então aí eu consigo fazer, né? Aí vai rolar, mas assim... porque as pessoas que te conhecem vai ficar estranho. Exato, né? Exatamente. É que nem eu falo Todo mundo já sabe que eu não bebo todos os drinks que eu posto, lá é tudo sem álcool. Ainda tem gente que brinca, nossa, mas sem álcool isso é muito ruim. Eu falo, não, é delícia. Aí, de repente, eu tô fazendo uma propaganda de uma bebida alcoólica, pra mim, não faz sentido, entendeu? Eu penso assim também. Isso é ser influência de verdade. Sim. Você influencia sendo você mesmo. Exatamente, foi o que eu falei. Todos nós somos influenciadores. E assim como todos nós seremos influenciados por alguma coisa ou por algo, algum dia na vida. Então, que façamos isso de uma forma honesta, de uma forma legal. Mas isso assim, gente, é uma opinião minha, tá? É uma essência minha, é uma concepção minha. Isso não é regra, entendeu? E tá tudo bem se alguém, por exemplo, não bebe e quer fazer uma propaganda, uma publicidade de alguma coisa, entendeu? Sim. Eu não gosto, então eu não faço. Também não me identifico. Eu não me identifico pra fazer, exatamente. Eu não me conseguiria. Porém, uma pessoa que entende de vinho, que sempre, né... Super bem, né? Daria, então, assim, aí a conta fecha, né? Eu penso assim. Você quer deixar mais uma mensagem? Pessoal, nosso tempo tá acabando. Tá acabando. Mas eu quero sim, ó. Ai, Vitor, você é maravilhoso. Imagina. Eu que agradeço e assim, eu fico feliz porque as agendas bateram. Gente, ele veio... eu tava querendo muito vir de Brasília para poder participar. Massa. Mas quero deixar sim um recado para você. Eu sei que a gente falou muita coisa, às vezes muita coisa se perde, mas alguns poucos recados. Se você tem uma semente, sabe, no seu coração, um sonho que foi plantado aí dentro, saiba que Deus não colocou aí por acaso. Se ele tá aí, é porque realmente ele tá aí porque ele vai brotar. Seja hoje, seja amanhã ou depois. Você pode não entender hoje o que acontece, mas um dia você vai entender. Não desista desse seu sonho. Seja ele... Por mais que pareça insignificante para a maioria das pessoas, para você não é. Porque para mim, os sonhos que eu tinha e que eu tenho, todos eles têm muito significado. Então, assim, eu não desisto fácil dos meus sonhos. Então, assim, recado que eu deixo para você também, não desista dos seus sonhos. E se você já é como eu, 45 ou 45 mais, acredite mais em você, se valorize, sabe, tenha certeza de que a sua idade, ela não é limite para fazer com que você não possa fazer as coisas. É óbvio que a gente vai ter menos vigor que uma pessoa mais jovem, é óbvio, mas a gente tem a mesma capacidade, às vezes até muito mais, para realizar coisas, para fazer outras funções que pessoas mais jovens às vezes não conseguem fazer. Então, assim, não deixe com que a idade seja um limite para atrapalhar você de realizar os seus sonhos. É isso, gente. Grande beijo pra vocês, Valéria. Obrigado. É sobre isso, pessoal. É sobre isso. É sobre isso, tá vendo? Aqui, ó, no Toque de Valéria, só vem pessoas para somar,
por isso que veio o Vitor. É isso aí. Vitor, deixa só as redes sociais antes de a gente finalizar. O meu @ do Instagram é eu mesmo, Vitor com 2 T's Borges. Deve estar aparecendo aí na tela pra vocês, mas é eu, Vitor Borges. Segue lá que vocês vão ver muita dica e vocês vão ver uma pessoa real, gente. Uma pessoa que acorda com a cara inchada, uma pessoa que é feliz, que vai pra academia, que come as mesmas coisas todos os dias, entendeu? Que usa protetor solar, entendeu? Que no dia que não tá bem não grava nada também, entendeu? Que canta, que é modelo, que é cristão. E a gente faz de tudo um pouco na vida pra que se uma coisa der errado, a gente sabe que uma outra coisa vai dar certo na vida. E a gente só não desiste. E fica a dica, pessoalmente ele é melhor ainda. Uma pessoa incrível, energia super gostosa. Imagina, obrigado. E é isso, gente. Ficamos por aqui, tá? Estará disponível na TV Mais, por assinatura do Rio Grande do Sul, e também num aplicativo, tá? Logo mais. Estará disponível também na TV Relacionamento, no YouTube, né? Toque de Valéria. Já se inscrevam lá no canal, tá? Se inscreve, Toque de Valéria. Se inscrevam lá. E também no podcast Toque de Valéria do Instagram, tá bom? Vamos encerrando aqui com chave de ouro, Vitor? Vamos fazer um brinde, né? A saúde, gratidão à vida, Vitor. Gratidão a vocês e a não também. Desistir dos sonhos. Isso, pessoal. Longevidade. Está conectado ao podcast Toque de Valéria. Aqui você encontra dicas imperdíveis de saúde, viagens, entrevistas exclusivas, tendência de moda e muito mais. Não perca nenhum episódio. Acompanhe e descubra o mundo de novidades e bem-estar. O seu podcast favorito.